Vocês imaginem que nós estamos na última semana da Quaresma, né? Que a semana que vem nós já vamos começar a viver mais intensamente a Semana Santa. E é tão lindo ver como é que a igreja foi nos preparando, né? Que a gente falou que a gente estava se preparando para aprofundar a nossa conversão, né? De verdade, fazer uma conversão de verdade. Não aceitar que Quaresma seja só um tempo de jejum. Falar, vou tirar isso da minha comida, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou tirar refrigerante, vou tirar chocolate. Mas entender que Quaresma é além disso, né? É de verdade fazer um caminho para dentro. Para dentro. Para poder chegar na pergunta que vai ser para nós hoje. É porque é um convite a mergulhar em nós. Quando a gente começou lá no primeiro domingo, quando a gente viu Jesus sofrendo as tentações, e a entender que, na verdade, o nosso pecado original não é um pecado que eu fiz, mas o que eu perdi, que nós perdemos a santidade. Mas entendemos que a tentação vai fazer parte da nossa vida, mas que a gente vai vencê-la por causa de Jesus. Depois ele vai mostrar para nós que a nossa vida pode ser transfigurada e que ela está desfigurada pelo pecado. Mas tudo é opção. E que depois ele vai nos mostrar que a nossa religião é a religião do desejo, o cristianismo é a religião do desejo. Então ele vai oferecer água viva lá com a samaritana e falar aquele que toma. Eu sou a água viva. Eu sou. Aquele que crer, né, dele também vai jorrar. Depois ele fala, vamos tirar a cegueira espiritual. E nesse domingo ele vai fazer uma pergunta para Marta, que um dia, para cada um de nós, ela terá que dar uma resposta. Um dia. Cada um de nós vai ter que confrontar com essa pergunta dele. Né? Domingo foi a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus chega, ele é avisado. E ele espera ainda mais 2 dias para poder ir. Então ele chega no 4º dia. Porque para os judeus, até o 3º dia, a alma estava junto com o corpo. Então no 4º dia não tinha mais saída, era morte. Já estava em decomposição. Quando Marta fala com ele, Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Vocês lembram o que Jesus pergunta para Marta? O que ele fala com Marta? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aí ele pergunta assim, crês tu isto? Você já parou para pensar nisso? Crês tu isto? Que o fato da gente acreditar nele, viver com ele, a morte não vai ter poder sobre nós? Porque dentro de cada um de nós existe um desejo de imortalidade. O amor quer ser imortal. Há um desejo de imortalidade. Então, na nossa vida, há uma barreira, há um muro que se chama morte. A grande maioria das pessoas não gosta desse assunto. Né? Você quer despachar um bolinho, você começa a falar na morte, não fica um. Porque já não pensa nisso. Quando o povo de Israel estava exilado na Babilônia, tristes, abatidos, sem a pátria, Deus manda Ezequiel fazer uma profecia. Fala, Ezequiel, avisa o povo que eu vou abrir os túmulos e tirar o povo de lá. E eles poderão voltar e poder descansar na terra deles. Porque a gente sempre tem o hábito de querer ser enterrado com os pais, não é assim? Não é? Enterra todo mundo junto, as famílias, tudo junto, é porque a gente quer uma pátria, a gente quer um colo. A gente quer estar junto eternamente. E Ezequiel também ele fala, tá vendo esses ossos? Eu vi um lugar com muitos ossos ressequidos. De repente os ossos começaram a mexer. Eles começaram a se juntar. E depois foi colocando tendão, colocando músculo, depois pele, recobriu. E depois colocaram de pé, soprou. O Espírito do Senhor falou, viva. Isso já era um sopro sobre a notícia da ressurreição. Então nós fomos
sendo preparados na quaresma, porque semana que vem nós vamos viver a Páscoa do Senhor. Jesus sofre, morre e ressuscita. Mas a ressurreição de Lázaro diz respeito à minha ressurreição, à sua ressurreição. Um dia nós vamos estar lá no túmulo e o Senhor vai falar: levanta, vem, Filó. Presta atenção. Ele veio, quando ele conta, quando João faz questão, que sou o único evangelho que tem esse relato, é o evangelho de João, faz questão que a gente escute isso, porque a gente precisa prestar atenção nisso. O que é a vida? O que é a morte? Como é que eu conduzo a minha vida? O que de verdade me norteia? O que de verdade me sustenta? Porque existe um muro que eu não consigo ver além de. Mas eu imagino, porque eu quero a eternidade. Jesus vem contar para nós que esse sono, que é a morte, é como um sono que o Pai desperta na hora que ele quiser. Ele não falou: Lázaro está dormindo. Aí os discípulos falaram: você está dormindo? Então tá bom. Jesus falou: ele morreu. Mas para Deus, a morte física é só um sono. Eu acordo você do sono. Mas é porque como tem esse muro que Jesus veio quebrar, né? Ele mostrou que ninguém tem poder sobre a morte como ele. A morte não pôde vencê-lo, tanto que ele ressuscitou. Aí Paulo fala: se o espírito daquele que ressuscitou Jesus está em vós, então vocês também vão ressuscitar. A questão que, se entre os judeus já existia, o pessoal já ficava confuso com isso, imagina nós cristãos. Tem tanta dúvida sobre isso que o povo vive confuso, com medo, ninguém toca no assunto da morte, não se prepara, não pensa de verdade nessa questão. Porque isso exige de nós um ato de fé, porque ela ultrapassa a nossa razão. Acreditar na ressurreição, acreditar que um dia esse corpo vai voltar glorificado, mas que Deus vai restituir todos nós, que esse desejo de nossa eternidade não teria jeito de ser aqui. É eterno, porque aqui, por mais que se consiga algum remédio da imortalidade, nós vamos envelhecer. Não é isso que nós queremos viver eternamente. E essa proposta quem dá é Jesus. Mas crês tu isto? De verdade? De verdade a gente crê que a morte vai ser só uma porta que vai nos abrir? Que aqui Jesus se coloca como a porta da vida. E Ele te convida e me convida a empurrar a porta, porque é opção. E adentrar para a vida. Mas o medo que nós temos: mas será que eu entro mesmo? Será que eu confio mesmo? Será que essa história é verdadeira? Será? Isso exige de nós um ato de fé. Porque nós já sabemos que ressuscitada está ela lá no céu com Ele. E que um dia nós vamos estar juntos, Deus Pai. Falei isso para Catarina de Siena: Catarina, eu devolvo o corpo para vocês. E vocês nem vão sentir falta dele. Crês tu isto? De verdade. Se acreditarmos nisso de verdade, a gente desespera diante da morte? O cristão desespera diante da morte? Não. A gente sofre. Porque a gente perde quem a gente ama. A gente sofre. O coração de Jesus aqui chorou, porque é o coração humano e divino. Então, o lado humano dele, diante do nosso sofrimento, diante das perdas, se comove e chora. Né? O versículo mais curto, né? Jesus chorou, ponto. Então, esse lado humano dele, isso nós vamos chorar, vamos entristecer. Isso está errado? Não. Mas nós podemos parar aí? Não. Então, nós que somos cristãos, que cremos, temos que ter um passo à frente. Nós temos que falar: ele ou ela já terminou a missão, ainda falta eu. Ainda falta. Eu ainda tenho que terminar o que eu vim fazer. Deus tem uma missão para mim, eu vou cumpri-la, porque eu vou voltar para a casa do meu Pai. Jesus falou que Ele é bom, que Ele é amoroso, que Ele me ama e nos fez filhos adotivos. Então, a Bíblia, às vezes a gente lembra muito de Marta, como aquela que ficava aflita. Claro, qualquer uma mulher dona de casa fica aflita com chegando 13 homens pelo menos para comer. Lógico, né? Você imagina a fome da turma. Todo mundo lembra só de Jesus falando com ela: Marta, Marta, tu te inquietas.
Mas pouca gente lembra da declaração que ela fez a Jesus. Crês tu isto, Marta? Gente, imagina essa cena. Marta diante dele, olha para ele e fala: sim, Senhor, eu creio que verdadeiramente o Senhor é aquele que deveria, o Messias que deveria vir ao mundo. Pode imaginar ela olhar para ele e falar isso com ele? Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus Altíssimo. Isso é uma coisa louca. Isso é uma coisa de parar, da gente perder o fôlego, de imaginar um dia estar diante dele e falar assim: eu creio. Fez igual Pedro. Isso é maravilhoso. O Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus que veio ao mundo. Imagina se nós vamos ter condição de responder da mesma intensidade. Eu creio, Senhor, que por causa da sua vinda, porque o Senhor morreu na cruz por nós, eu terei a vida eterna. E a vida eterna, ela começa quando eu começo a viver na consciência que eu caminho diante de Deus. A vida eterna não vai começar depois que a gente morrer. Ela começa a partir do momento que você assume a sua fé. Porque se você assume a sua fé, o nosso último inimigo, ele foi destruído. O nosso último inimigo é a morte. E a gente tem pavor de pensar nisso. A gente não gosta de falar nesse assunto. Mas a gente precisa se preparar para isso e todos os dias falar com o Senhor. Eu creio que a morte não terá a última palavra na minha vida, mas a penúltima. Ela é a antessala para eu poder voltar para casa. Muito bem. Mas existe a morte física, que é a morte que parece com sono, que Jesus falou. Mas Jesus penou muito, sofreu demais por cada um de nós, por uma outra morte que ele teve que vencer na cruz. Qual foi? Qual foi? Que na escolinha, não, nós estamos aqui para aprender, né? Porque nós estamos terminando a quaresma para começarmos a viver a Semana Santa. De que Jesus te libertou? Obrigado. A morte espiritual é a morte que é a mais grave. Porque o que pode ameaçar a nossa vida, a vida, quando eu falo vida, não é subsistência, é a vida inteira, é o pecado. E o pecado pode nos privar da eternidade. Pensem nisso. Isso é sério por demais. Então, falar em pecado, imagina, no mundo que deu as costas para Jesus, para Deus, que não preciso dele. Se eu tiro Deus do cenário, eu tiro o pecado. É igual eu tiro o sol. Se eu tiro o sol, não existe sombra. Então, nós temos que pensar nisso. Então, o que ele mais sofreu por nós, que é a morte física, é um sono. Ele falou: eu te tiro. Mas a morte espiritual, porque o pecado não faz parte da nossa vida. Nós é que colocamos ele. Se nós fomos criados por Deus, por amor, ele nos fez. E nos deu umas orientações para quê? Ama a Deus acima de tudo. Cuida do seu irmão. Não traia, não mata, não rouba, não calunia. Cuida do seu pai e da sua mãe. Não fica invejando as coisas do vizinho. Cuida da sua vida. E a gente faz questão de fazer tudo errado. Foi opção minha ou dele? É nossa. E nós temos que entender que cada atitude nossa tem uma consequência. E o pecado tira quem da nossa vida? Deus. É gravíssimo. Nós temos que pedir a Deus uma graça, que é a graça maior do que ver anjos. É a graça maior que ressuscitar o morto. É ter consciência dos pecados e chorar por eles. Compreendem? Nós não podemos achar que não, está tudo bem, lá, posso aprontar, lá na hora Deus perdoa. É preciso tomar atitude. Se Deus é algo, se Ele é de verdade o meu Deus, o meu Senhor, se Ele de verdade é a razão da minha vida, eu tenho que colocar minha vida no trilho de acordo com o que Ele me orientou. É assim, eu já falava com um casal lá no consultório. Falei, de novo, devo ser a pessoa que mais cobra de vocês uma coisa chamada casamento. Até que dia que vocês vão viver nessa confusão?
Eu sou pediatra, mas eu tô falando o que é verdade. Sabe por quê? Porque a gente adia tudo da nossa vida, inclusive a coisa espiritual. Vocês estão me enrolando tem uns anos, porque na verdade vocês estão enrolando a vocês mesmos. A gente não sabe o dia, a hora que é chamado. E a gente tem que andar com a nossa vida a limpo. Falei, isso não agrada ao Senhor. Isso não agrada. Não brinquem com essas coisas. Porque a gente vai adiando, no final das contas, o marido falou comigo assim, ô doutora Filó, a senhora tem razão. Como é que a gente adia tudo, né? Falei, espiritualmente, né? Porque você não tá vendo ele vivo aqui pra te falar como é que é mesmo. Tô te esperando ali pra nós resolver uma coisinha. Por que nós fazemos isso? Por que a gente tá sempre adiando tomar atitude na vida e endireitar a vida? Por que a gente tem tanta dificuldade de falar com o pecado? Não quero. Falar, não, mas só mais essa vez que eu vou falar mal do outro. Só mais uma vez que eu vou condenar. Que eu vou julgar. Só mais umas vezes que eu quero entrar, ver alguém e vou falar, nossa, que horrível. Só mais uma vez que eu vou adulterar. Não vou manter aquele apartamento bacana só para adultério. Ninguém tá sabendo o que tem. Minha mulher não entende que eu preciso de outras aventuras. Mulher não entende que eu preciso viver a minha vida agora e ser feliz. Depois que você casou e tem um monte de menina, sua felicidade é cuidar dos seus filhos e sua mulher. A vida exige decisões firmes. Vocês não brinquem que a gente não enrola Deus. Não há nada que a gente faça que Ele não saiba. Não adie a sua conversão. Não adie. É preciso que a gente se posicione. Nós trabalhamos a quaresma inteira para uma conversão profunda. Não foi isso que a gente falava? Fala, Senhor, me faça ver. Põe o colírio dos meus olhos, que é o Senhor mesmo. Abre meus olhos e me faça enxergar. Quanto tempo vai demorar para a gente tomar uma atitude de verdade? Com os nossos compromissos com os sacramentos do Senhor. Tem quanto tempo que a gente não confessa? Eu vou confessar agora, é Páscoa, né? A gente confessa. Eu passo o ano inteiro e confesso de novo na Páscoa. É porque a gente não leva a sério a nossa vida espiritual. Então eu preciso de verdade acreditar nisso que Jesus falou. Crês tu isto, que você não morrerá. Mas para isso, nós temos que ter uma atitude de quem crê. Temos que viver de acordo com o Senhor nosso Deus. Não dá para ter um pé no mundo, outro pé com Deus. A gente fica na dúvida. Se Deus existir, eu pulo, né, no barco, falo, sempre acreditei no Senhor, ó, firme. Se Ele não existir, já estava mesmo na diversão do mundo, tá tudo certo. É preciso tomar uma atitude que seja coerente com a nossa fé. É Semana Santa. Todo mundo que sabe que eu estou aqui falando há anos, sabe que eu brigo que Semana Santa não é hora de estar olhando viagem e pacote econômico. Semana Santa é na igreja e de joelho que não pagamos a Deus o que Ele fez por nós. Filho, eu preciso descansar depois da Semana Santa. Semana Santa é aqui. Ou na sua paróquia, quando você estiver de joelho. Você tem noção do que significa viver eternamente? Não, não tem. Diante daqueles que você ama, rever seu filho? Tem noção do que é estar com ele eternamente e nunca mais separar? Tem noção do que é um lugar onde não terá mais lágrima, não terá dor, nem sofrimento, nem doença? Tem noção do que Deus fez por cada um de nós, por amor? Quem somos nós para Ele nos amar desse jeito? Nós temos que tomar atitude, porque o mundo vai olhar para nós. Ué, fulano é cristão, tá viajando aqui, ó, comandando uma viagem bacana. É impressionante. Mas nós temos que despertar o povo. O que significa Semana Santa? Que o mundo é ateu, sabe não? Tá levando a vida na flauta, tá errado. Se nós que somos cristãos não anunciamos, quem vai falar? Quem vai contar? Nós temos que dar testemunho de um Deus que deu a vida por nós. E hoje o mundo é indiferente ao Calvário. Hoje o povo continua sentado aos pés da cruz, brincando, igual eles não estavam lá fazendo sorteio com as coisas de Jesus. Hoje o povo está lá jogando dado aos pés da cruz. O mundo é indiferente ao amor dele. O mundo é indiferente ao sofrimento dele. E o amor que ele teve e sofrimento foi por cada um, não foi só por mim não, por cada um de nós. Para nos levar de volta para casa. Jesus estava muito bem lá em cima, não precisa ter voltado, não. Mas ele fez isso por amor, esse amor enlouquecido que a gente não consegue compreender o amor dele. Então nós que acreditamos que temos que despertar os outros. É assim.
O mundo nunca esteve tão doente e não sabe que está doente. Por quê? Porque deu as costas para Deus. É mais fácil meditar, né? Assistir aulas, meditar e ver que quem nos ajuda são os extraterrestres. Está na moda. Não, filho, eu estou meditando. Que bom para quem é extraterrestre, tá sabendo? Que até os animais estão fazendo um círculo. Como é difícil, né? Se dobrar diante de um pai e falar: bom dia, meu pai, a sua bênção a seu dispor. É mais fácil fazer contato com os extraterrestres, sei lá que confusão que o povo está fazendo. E é mais fácil de fazer isso e toma remédio psiquiátrico. Porque morre na ansiedade, na agonia, na angústia, na síndrome do pânico. E não confiamos no único que resolve qualquer coisa. Porque não cremos que Jesus continua vivo. A gente acha que ele é morto. Então, isso é tão sério que os padres da igreja, os antigos padres, eles chamavam um sacramento de o sacramento da imortalidade. Qual é? Qual é o sacramento da imortalidade? Qual, gente? Vai dar nota, não. Qual é o sacramento da imortalidade? Hã? Eu não consegui ouvir. Sacramento da imortalidade. Sacramento da imortalidade. Pelo menos vocês vão aprender isso. Hã? Alguém falou de cá também. Eucaristia. Gente, é Jesus vivo. Isso é pra gente ter dimensão. A gente já tá na fila, não sabe onde é que tá. Eu escutei o padre ensinando o povo a receber hóstia. É Jesus vivo. Ali o mundo olha e vê pão. Mas é corpo, sangue, alma e divindade. De um Deus que te ama. Então por que é o sacramento da imortalidade? Que a partir do momento que eu recebo, eu já começo a participar da vida. Porque Ele é a vida, Ele é a plenitude da vida. E a gente recebe, o povo, a gente passa. Eu como ministro, o povo tá mastigando chicletes, olhando o celular. Falo: Jesus, vou dar um grau a qualquer hora, perder a classe. Estou passando diante com o Senhor vivo. E o povo não sabe. O povo não sabe. Vocês acabaram de receber Ele vivo. E quando você recebe Ele vivo, qual o problema que você acabou de ter? Nenhum, se a gente acreditasse. Mas a gente não acredita. Como a gente não acredita que Ele está vivo ali, ó. Ele fala isso. O dia que as pessoas tiverem certeza que eu estou vivo no sacrário, as igrejas não caberão do nascer ao pôr do sol. Quem é que não quer bater uma prosa no pé do ouvido dele? Mas a gente não acredita, ele fica dias e dias sozinho e recebe uma visita. E ele é tão docinho, tão apaixonante, tão encantador, né? Jesus é de chorar, que ele fala: vem cá, vem me ver e traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Onde você vai achar isso? Pode pagar o melhor psiquiatra do mundo. Qual a solução que vai ter? Não vai ter. Traga os problemas, que a solução eu as tem. E ele é tão encantador que ele fala: mas não vem para mim trazendo os problemas com uma receita igual quando vocês vão ao médico, você já leva a receita pronta. Ele tá enganado, não. O povo vai consultar, os pais vão consultar, vai tudo no Google antes, né? Aí chega lá: doutor, só nós devia receitar tal coisa, tal coisa. Ele fala: não vem a mim igual vocês vão ao médico levando uma receita pronta. Vem entregue, aberta, diante do único que é vivo, diante daquele que está diante de você, que é o Senhor. Vocês não sentem quando Ele está lá? Que vocês chegam lá e falam: ai, Jesus, que bom que eu não preciso te ver, não preciso cair morta mesmo. Mas o Senhor está aqui diante de mim. E eu posso falar: Jesus, olha os problemas. Número 1, tal, acabou o problema que eu já passei. Número 2, tal, acabou. Depois eu fico conta dele. Compreende por que você está angustiado, por que está sofrendo, por que está batido, por que está andando com a cabeça baixa. Levanta a cabeça, empina o corpo, estica o ombro, lembra que é filho do Altíssimo. Fala: eu tenho um pai. Qual o problema que eu tinha? Eu tinha um problema. Fui ali e falei com ele, porque ele está vivo. Vou morrer de falar isso com vocês. Vivo. Vai lá, entrega e esquece. Porque aquele problema deixou de ser seu. Ele fica perguntando para ele assim: que o senhor já resolveu? Aqui, cadê o negócio? Já está pronto? Esquece. Entregou, está? Entregue. A gente vai lá, entrega, tira da mão dele, depois vai lá, fala: vou devolver, porque eu já fiz tudo errado.
Que luta! Nós temos que aprender a confiar em Jesus igual ele confiou no Pai. Quando ele pergunta isso, crês tu isto? Eu tenho que falar, Jesus, porque eu confio no Senhor. Se eu não ia atravessar o universo por nada. Pode me falar uma abobrinha? Claro que não. Ele veio cá para falar, eu tenho para você a vida que é eterna. Mas enquanto eu não viver isto, como é que eu vou transbordar isto? Como é que eu vou passar isso para o outro? Como é que eu vou mostrar para o outro a religião morta da Sexta-feira da Paixão? A nossa procissão que deveria parar uma cidade é a procissão da ressurreição. Quando eu ia na procissão em Oliveira, Sexta-feira da Paixão, a procissão estava voltando e ainda tinha gente saindo da matriz. Que era a cidade inteira e andava a cidade. Procissão da ressurreição, você conta quantos vão. Então o negócio é chorar, né? É o drama, a lágrima, né? A gente gosta de gente chora, mas ressuscita. Hoje eu estava lembrando, porque eu tenho uma família lá no CTI, às vezes dá mais trabalho que outras, e aí a residente falou comigo assim, ô Filó, nossa, eu achei agora que ia acontecer alguma coisa ali brava, eu tô vendo você dando risada com o povo. Falei, meu bem, deixa eu te explicar uma coisa. São João Paulo II falou uma coisa, que o demônio não suporta gente feliz. Sabe por quê? Porque a alegria é a assinatura do Espírito em nós. A alegria não é sua, ela provém de Deus. Então você quer afugentar o demônio? Dá uma risada boa, mas que é boa mesmo. Fala, por que você está rindo? A vida do avesso. Porque eu tenho Deus. E se eu tenho Ele, eu tenho tudo. O que nos falta? Só confiar no que eu estou falando. Que não sou eu que falei, foi Jesus. É de verdade acreditar que na hora que eu vou comungar, que eu vou ali receber o remédio da minha imortalidade. Então quem pode conosco? Quem pode nos derrubar? Ninguém. Ninguém. Falei, mas nós vamos sofrer? Vamos, é claro. Nós vamos passar pela morte física? Claro. Mas não vou passar pela morte espiritual, que é a segunda morte. É essa que nós temos que ter pavor dela. Porque o pecado ele não pode me tirar da alegria de estar junto de Deus um dia. Ver Nossa Senhora, ver São José com a gracinha, ver tanta gente que eu tenho que ver no céu, não conversar demais. Você vai ver que tem eternidade. Vocês não creem nisso de verdade? A gente tem que lutar por isso. Crês tu isso? Claro que eu creio. Mas essa pergunta vai bater na sua porta. Eu faço ela para os pais todo dia. Você crê de verdade que esse menino não morre, mas que ele volta para casa, você vai revê-lo? Crê? Ah, bem, nunca pensei sobre isso. Falei, é hora de pensar. Mas não deixa a vida trazer a dor para depois você pensar. Pensa antes. Então, na verdade, esse evangelho é o evangelho que aprofunda a Eucaristia. Remédio da imortalidade. Aonde que você vai começar a trabalhar o seu ser imortal? Cada vez que você vem rezar. Cada vez que você vem receber a Eucaristia. Porque se você recebe Jesus vivo, é Ele que pode trabalhar em você. Porque quando a gente recebe Jesus, nós é que vamos sendo transformados nele. Não é Ele que vai sendo transformado em nós. Ok? Então Ele vai sendo transformado. Nós vamos sendo transformados. Então aproveita e fala com Ele, Jesus, aonde em mim precisa ser trabalhado? Aonde em mim precisa ser ressurgir? Aonde em mim está morto? O que em mim está morto, está cheirando mal? A nossa vida afetiva, que eu estou arrastando ela, vivendo de migalha. É minha vida profissional quando saio do lugar e sou infeliz e arrasto todo dia e lamuri todo dia, reclamo todo dia, mas não faço nada. O que está ruim na sua vida que você não pode revelar a glória de Deus em você? O que te amarra, que não te deixa soltar em Deus? Aproveita a hora da Eucaristia. Está recebendo Jesus vivo, ainda é de graça. Pelo menos por enquanto. Recebe Ele vivo e fala, Jesus, primeiro obrigado, já falei com vocês. Primeira coisa que vocês falam quando recebe Jesus na Eucaristia é obrigado. Porque o Senhor não foi embora. Obrigado porque o Senhor permaneceu. Obrigado porque o Senhor veio me alimentar. Obrigado porque o Senhor é meu sustento. É minha força, é minha vida, é a coragem que me põe de pé. Fala com Ele, olha o que está ruim. Me dá a graça. Me ajuda para poder de verdade ser cristã, de verdade viver aquela vida que o Senhor desejou para mim.
Eu quero ter uma vida feliz, Senhor. Eu quero passar por falar, menino, por que você é feliz desse jeito? Ela não tá sabendo, não? Não te contaram? Aquele que me acompanha. Jesus. Você não tem vergonha de dizer isso. É tão bonitinho como é que você vai vendo as pessoas caminharem, né? Tô com uma residente lá no CTI, que no início ela falou comigo assim, doutor Filó, eu tava com vergonha de falar o nome dele. Pois já teve que fazer até batismo. Falei, que nada. Estufa o peito e tem orgulho. Saber que você vem à missa todo dia antes de você ter que trabalhar. Que eu te levo, nós vamos conversar no caminho. Não tenha vergonha, eu falei com ela hoje na igreja. Deixa eu te mostrar. Tá vendo aquele ali de joelho? É um brilhante neurologista. Tá vendo aquele outro ali? Um brilhante geriatra. Tá vendo aquele outro ali? É um brilhante pediatra. Tá vendo aquele ali? Um dos maiores cirurgiões. Estão de joelho. Antes de ir trabalhar. Por quê? Porque já descobriu que médico é a extensão da misericórdia de Deus. Que nós, a medicina, é uma luta contra a morte. Mas quando a gente não pode salvar o corpo mais, a gente salva a alma. É isso que temos que acreditar, que estamos aqui de passagem, somos peregrinos, mas não vamos acabar no nada. Vamos voltar para casa. Então isso tem que mover a nossa vida. Isso tem que ser a fonte da nossa alegria. Isso tem que desejar, fazer com que a gente deseje recebê-lo mais vezes. Por quê? Porque Ele é o meu remédio. Ele é o meu alimento, Ele é o meu sustento. A minha alegria é a minha vida. E é o meu amor. A gente tem que ter coragem de dizer, ei, Jesus, o Senhor é o meu amor. A minha luz, a minha vida. Como é que eu começo o dia sem estar diante da sua presença? Não tem jeito. Sem receber esse alimento que me sustenta. O dia que a gente acreditar que Ele está vivo, as igrejas não vão comportar. Guarda isso que eu estou falando com vocês. Por enquanto vocês acreditam mais ou menos, Fafilo entusiasmado com a Eucaristia. Não amo de verdade. Tem certeza absoluta que é Ele vivo. Não precisa de prova, não. Eu sei que é Ele. Ele não ia mentir, para quê? O pai da mentira é outro. Mas nós temos isso na mão. De graça, milhares de horários, mas não conseguimos um. Por quê? Porque não é a nossa prioridade. As outras coisas do mundo viram prioridade, menos Deus. Então, hoje, quando a gente celebra e pensa nesse evangelho, é o evangelho que eu tenho que rever a minha questão com a Eucaristia. Entender que esse de verdade é o alimento da minha imortalidade. Que Ele de verdade é o sustento, Ele é minha força. Por que você dá conta de correr, trabalhar, fazer isso e está feliz? Por que você dá conta de passar por esse sofrimento? Porque o corpo que eu acabei de receber é esse corpo que sustentou o pior sofrimento do mundo e permaneceu. É esse corpo que dá sustentação ao meu corpo miserável. Compreendem? Por que a pessoa dá conta? Por causa dele. Porque sem mim, nada. E nada é nada. Não tem ilusão. Nada é nada. Como eu gostaria que a gente terminasse essa quaresma igual menino. Menino com menos de 1 ano. Que ainda nem anda. Mas que ser cada dia mais dependente de Deus. E entender que sem a Eucaristia a gente morre. Que a gente precisa dele. Que Ele é como o ar que eu respiro. Que Ele é a minha força, o meu sustento. E que sem oração a minha alma entra em asfixia e eu fico asmática. E que de repente eu faço... Que é isso, Fran? Você está suspirando, a alma está precisando de oxigênio? E o oxigênio da alma chama-se oração. Simples assim. E que se eu não rezo, eu não fico de pé. Se eu não comungo, eu me arrasto. Mas se eu tenho vida de oração, se eu tenho 1/3 na mão, se eu tenho Eucaristia todos os dias, quem vai te parar? É ninguém. Não há problema que chegue, que você não vença. Não há dificuldade na vida. Mesmo que as pessoas que Deus amou de uma forma especial e que o amaram de forma especial, Deus chamou para o mistério bem de perto do sofrimento. Então as grandes almas, os grandes santos sofreram muito. Mas é porque Jesus chama de uma forma diferente para abraçar o mistério da cruz, que a gente ainda não consegue. Ele chamou, né? Então é preciso que a gente deseje, né? Tudo que eu gostaria era de desejar, fazer com que vocês desejem Deus cada vez mais. É o desejo da samaritana. É entender o que é o desejo da água viva. É desejar Deus vivo. É uma relação íntima.
Ele comigo, eu com ele, eu misturada nele, ele misturado em mim. Como diz Padre Pio, que mistério é esse? O Senhor em mim, eu em ti. Que mistério é esse? Mistério de amor. Então, se você entende isso, tem solidão na sua vida? Não tem, né? Fala, eu tô sozinho. Mas não tá sozinho como? Se Deus é vivo, com você, como é que eu tô sozinho? Não tá, não pode estar. Mas o que não percebe é a presença. É a fé que nos sustenta. Conversa com ele, começa a conversar. Começa a silenciar para ouvi-lo, porque ele é tão delicado, tão educado, que só fala se a gente cala. É preciso aprender a estar no silêncio. É preciso comungar e pedir a Ele. Jesus, me ajuda, me dê a graça. Mas eu queria terminar colocando mais um desejo em vocês. A Eucaristia é um desejo. E lembre quando eu contava para vocês que quando eu pedi a Jesus a graça de que eu queria comungar todos os dias e que ele tinha que me mandar um recado, a pessoa que me deu o recado está aqui, ó, a Marta. Foi a Marta que há muitos anos atrás, no grupo de oração, falou comigo: doutora Filó, a senhora sabe que tem missa todos os dias, 6h30 no Colégio Arnaldo? E que eu te abraçava, te beijava, e você falava: que é isso? Eu falei: é Jesus em você que eu abraço. Lembra? E que desde aquele dia eu nunca mais parei. Lembra, Zé? Desde que eu nunca mais parei de ir à missa todos os dias a partir dessa data. E quantos anos são isso? Muitos. E muitos. Sempre. Continuamos da mesma forma. Então, é assim. É o que além desse desejo da Eucaristia, eu queria colocar no coração de vocês um desejo de vocês serem, quando receber a Eucaristia, ter a graça de poder ser o templo onde Deus vivo habita. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vocês acham? Claro que a confissão vai nos ajudar, mas quem é que vai nos ajudar a fazer esse templo dentro de nós? Como é que vocês acham? Não, ele tem um ajudante. Maria. Vocês imaginem que dia 25 a gente celebrou a Anunciação. Na época na época dos judeus, que existia os santos dos santos, que existia o templo, as mulheres não entravam, tinha o pátio separado. Vocês imaginem que, sem ninguém saber, uma menina de 14 anos passa a ser o templo vivo de Deus. Por 9 meses, Deus habitou dentro dela. Já pensaram o que significa isso? Ela gerou Jesus, ele vivo dentro dela. Isso é um mistério louco. Como é que ela aceitou ficar ali, um Deus vivo, aceitou ser um neném, um embrião, crescer dentro dela? Ela foi o templo vivo dele. Então, como é que nós podemos fazer isso? Nossa Senhora tem uma escola que a gente precisa matricular. Essa matrícula significa consagração a Nossa Senhora. Consagração total pelo método de São Luís Maria de Montfort. Quantos aqui são consagrados por esse método? 1, 2, 3, 4. Pouco? Pouca gente. Nossa Senhora fala que vai fazer um exército. Quando a gente fez a peregrinação pelos locais que ela apareceu, em Lourdes eu fiquei impressionado com a multidão à noite. Em todos esses lugares tem procissão luminosa à noite. E eu olhava para trás, eu falava com ela assim: a senhora já tem um exército pronto, né? E ninguém sabe. Porque o dia que a mãe gritar, os filhos se levantam. Essa consagração, vocês podem montar os grupos aqui na igreja, a gente sempre faz, a Patrícia depois pode orientar. E é maravilhoso, porque eu brinco que ela é uma arquiteta. E atualmente eu falo com Jesus, na hora que eu o recebo, que ele não repare a bagunça, que eu estou recebendo ele, a casa mal arrumada, quebrada, porque eu estou em obra. E até a mãe conseguir fazer a obra. Ela está reservando um cantinho onde ela mesma possa recebê-lo para mim, acolhê-lo, amá-lo, porque a gente não é capaz disso. Mas ela ensina o caminho, né? Você imagina, ela teve ele dentro dela. Ela ensinou João, ela ensinou tantos. Ela pode nos ensinar.
Então, quando a gente é consagrado a Nossa Senhora, de manhã cedo, a gente pede a ela assim. Se a gente pede a Jesus que naquele dia você quer amá-lo, servi-lo, você quer viver para não ofendê-lo, não magoá-lo, não pecar, só por hoje, né? Cada dia a gente repete, por hoje eu quero não pecar, não vos ofender, não vos magoar, nada. Eu quero não te trair, quero ser fiel. Mas sou capaz? Não. Então eu falo com Nossa Senhora, a Senhora que nunca traiu, que foi perfeita, o paraíso de Deus, a Senhora que é fiel, a Senhora me ajuda a não desperdiçar as graças que Ele vai me mandar e ser fiel a Ele? Ela deve falar que sim, aí eu rezo 100 vezes, Ave Maria, Virgem Fiel. Ave Maria, Virgem Fiel. Para me ajudar a viver conforme eu acabei de pedir? Muito bem. Chega de noite, entre as orações, eu ajoelho de novo, falo com ela, vou pedir perdão por não ter conseguido cumprir o que eu tinha que cumprir. Porque com certeza pecou, com certeza errou, com certeza traiu, com certeza. Aí a gente pede perdão e fala com ela, intercede por mim, a senhora é minha mãe. Ave Maria, Mãe de Misericórdia. Ave Maria, Mãe de Misericórdia, mais 100 vezes. É assim, aí ela vai trabalhando, né? Porque a gente já sabe o quê? Nada. E aí tem um monte de oração, um monte de coisa que a gente vai fazendo, que tudo a gente entrega a ela. Fala, a senhora me ajuda a amar Jesus? A senhora me ajuda a servir Jesus? A senhora me ajuda a fazer as coisas que Jesus... A senhora me ajuda. Então, por causa dela, que disse sim e que nos deu Jesus, a gente pede a ela que nos ajude a também ter um coração, ter uma vida que Jesus também possa viver. Que a gente possa ser aquilo, a gente olha para ela e fala, ela é exatamente a imagem que Deus quer que a gente seja. O Filho transfigurado, porque transfigurado é ela. Ela revela a glória de Deus. Ela revela, ela é toda transparência, ela é só Ele. Mas pra gente que é muita carne, muita matéria e pouco, eu falo, muito barro e pouco espírito, ela tem que nos ajudar a ser muito espírito e pouco barro. Então a gente não consegue essas coisas que eu tô falando com vocês sozinha. O caminho é com ela. O caminho com Nossa Senhora é mais curto, mais simples. Então você segura na barra do véu dela, do manto. Sabe menino quando mãe anda e menina anda agarrado? É assim que eu ando. Então ela anda, eu ando. Ela parou, eu paro. Agarrada, agarrada. Porque com ela nós chegaremos ao céu. Eu tenho impressão, se eu chorar vocês não reparam, que quando a gente chegar lá, ela irá abrir a porta. Ela é a porta do céu. E ela vai chegar e vai dizer, ela vai abrir a porta e dizer, entra, que a casa é sua. Entre e veja quem te espera. Nós precisamos de saber que também somos esperados. E Deus espera cada filho dele. Ele espera por mim, por cada um de vocês. Deus nos quer com Ele eternamente. Mas não sem a intercessão dela, que ela é mãe. E Ele entregou ela para nós quando Ele disse, eis a tua mãe. Então, se vocês ainda não são consagrados a Nossa Senhora, vamos pedir a ela a graça dessa intercessão e que ela ajude cada um de vocês a se consagrar a ela. Porque vai ser tanta coisa que vai impedir você, são 30 dias de exercícios, leitura de livro, é tanta coisa que a gente precisa pedir a graça para conseguir a graça. É uma luta, né? Porque é luta, porque é tanta graça que a gente recebe que a gente tem dificuldade de fazer, mas a gente pede a ela, a senhora me ajuda? Tudo Deus tem que ajudar, senão a gente não consegue nada. Porque é exatamente aquilo que Jesus falou, sem mim, nada. Mas esse é o caminho da nossa conversão, esse é o caminho da nossa perfeição, esse é o caminho da nossa santificação. A gente precisa pedir a ela que nos ajude a receber Jesus, a amá-lo, a não ter medo de viver a vida que Ele quiser para nós, com a certeza, a esperança. A certeza é tão grande que tem algo que nos espera, um Pai que nos aguarda por um abraço sem fim, um Pai que vai acolher os filhos dele no colo e dizer, que bom que você voltou, que bom que você está comigo eternamente. Isso não tem preço. O dia que eu começo a pensar que vamos voltar para casa. Não sei se vocês conseguem ter saudade do Pai. Tem hora que eu morro de saudade do Pai do céu. Eu acho que deve ser um colo do mais doce possível para a gente chegar. Então que Nossa Senhora, né? Nós estamos na Semana das Dores. Ela olhe com um olhar de misericórdia para a nossa vida. E nos ajude a libertar do pecado, a libertar do mal, a tirar esse pecadinho que a gente tem de estimação, que a gente não consegue libertar.
que ela nos ajude, né? A cortar todo o mal da nossa vida e de verdade sermos criaturas novas, a passar pela Páscoa de Cristo, preparando a nossa Páscoa. De verdade convertidos, de verdade filhos do Altíssimo, de verdade filhos da Mãe Santíssima. Que ela nessa noite olhe, interceda e peça a Jesus nesse momento por cada um de nós. Que quando a gente reza a Ave Maria, que a gente fala, rogai por nós pecadores, agora. É agora, ela é mãe, ela não deixa para depois. Ela cutuca Jesus e fala, agora. Ele precisa dessa graça, agora. Por isso que a gente, como filho, termina rezando. Oi! Muita gente me pergunta onde encontrar os livros e produtos que a gente indica aqui no canal, principalmente os livros da Doutora Filó, que vocês pedem bastante. Então vamos lá, bem rapidinho. Primeiro, aqui na descrição do vídeo, bem na parte de cima, aparecem os itens recomendados. É só tocar e abrir. Agora, se você quiser ver tudo organizado por tema, faz assim. Clica no logo do canal ou no nome do canal para ir até a página do canal. Lá em cima, procure a aba Loja. Dentro da loja, eu separo por coleções. Livros, a mais procurada, bíblias, terços e rosários, novenas e imagens. Pronto! Agora ficou fácil achar tudo o que a gente recomenda por aqui. Deus abençoe! Era bom vocês voltarem a ter o hábito de trazer a Bíblia, né? Não é? Abre em Lucas. Nós vamos passear um tiquinho em Lucas, a partir do capítulo 3, né? Pouca gente está com a palavra? Pouca gente. No celular não é a mesma coisa, né? Não é? Fala a verdade, né? Vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Minha Bíblia é uma tragédia, tanta cor, tudo rabiscado. Mas eu preciso pegar no papel, eu acho que guardo mais. Muito bem, esse ano nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, não é? Então, Lucas é um evangelista que vocês vão ver que ele tem vários traços interessantes, diferente dos outros, mas eu quero comentar uma das coisas que Lucas mostra de Jesus. Jesus é o peregrino do Pai, né? É o peregrino do Pai. Então vocês vão ver que do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas mostra que Deus anda, Jesus anda. O tempo inteiro Jesus anda. Quando Jesus vem para nós, ele aceita sair do céu, aceita ficar 9 meses contido no útero, como neném, e aceita ficar 30 anos em silêncio, aceita vir fazer parte da nossa vida. Ele vem nos ensinar que nós somos peregrinos e que a gente tem um pai. Então Jesus, do capítulo 9 ao capítulo 19, ele é o peregrino de Deus. Então ele revelou para nós, vocês têm um pai, vocês têm uma pertença. Isso muda a nossa história, né? Você vê que a gente não está sozinho. Então, ele anda em direção a Jerusalém. Do capítulo 9 a 19, ele está andando. E nós também estamos caminhando em direção a Jerusalém. Só que não é uma Jerusalém local, uma cidade, mas nós estamos caminhando em direção a Jerusalém celeste, a casa do nosso Pai. Nós estamos caminhando de volta para casa, né? Aquilo que Jesus ensina para Josefa. Você veio do amor e você volta para o amor. Então a gente caminha aqui, teoricamente deveríamos estar caminhando no amor, né? Porque a gente caminha na presença de Deus. Como é que Jesus caminha? Se ele é o nosso modelo, se ele é o nosso mestre, se ele é o nosso Senhor, por que eu estou trazendo para vocês que Jesus caminha? O que eu quero mostrar para vocês em 8 pontos que Lucas mostra, o que Jesus fazia? Para que a gente possa aprender com ele, que é algo que é fundamental para nós. Então, se vocês pegarem o Evangelho no capítulo 3, a partir do versículo 21, é quando Jesus é batizado. Quando Jesus recebe o batismo, fala que nesse momento em que Jesus também estava sendo batizado, ele estava em oração. Então Jesus estava rezando no momento que ele estava sendo batizado. A partir do batismo, todos nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. É o que eu fico desorientado quando o menino é batizado, que ele é criatura.
Depois do batismo, ele vira filho. Se eu sou filho, tenho direito à herança. E a herança é a vida eterna. Quase fico louca quando eu descubro que o menino é batizado. Batismo. Não pode ficar sem o batismo. É seríssimo isso. Então, ele aqui assumia a missão. Deus Pai fala, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Cada um de nós é um filho amado. E isso é uma coisa que eu vou falar para vocês eternamente, porque o dia que vocês tomarem posse dessa frase, que eu falo tanto com vocês, cada um de nós é um filho amado de Deus, sua vida é outra. Porque você vai andar na presença do seu Pai. E é para andar em santidade e justiça diante dele, com os olhinhos dele sobre você. Não os olhos de um juiz, é o olho de amor. Sabe o que é ser olhado com amor? É os olhos de Deus sobre nós. De que a gente descobrir isso. Então Jesus aqui, ele rezava. Se a gente for no capítulo 6, Jesus vai escolher os 12 discípulos. O que ele faz? Passa a noite em oração. Para escolher quem é que vai ser aquele que vai caminhar comigo. Quantos de nós, antes de fazer uma escolha, vamos ali rezar? Senhor, eu preciso fazer uma escolha. Seja você assumir um cargo, tem que escolher seus assessores, seja para definir seu casamento, seja para definir tantas coisas na sua vida. Jesus passou a noite em oração. A gente reza uma Ave Maria e fala, não, rezei demais hoje, gente. Estou exagerando? Tá não. Nós não sabemos o que é rezar. Né? Ele passou a noite. Aqui fala que ele foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. A noite inteira. Para escolher os discípulos. Depois vocês vão ver aqui que Jesus, no capítulo 9, Jesus manda os discípulos, sabe, lembra quando ele pega 72 discípulos e manda esses discípulos, que são os apóstolos, os discípulos em missão para cidades. E eles voltam todos animados e contam tudo para Jesus, né, tudo que aconteceu. E aí Jesus faz uma oração depois, né? Jesus exulta em Deus pela alegria das coisas que estarem acontecendo, mas a maior alegria de Jesus aqui, na verdade, é porque eles cumprem a vontade do Pai, eles têm uma coisa que chama obediência, né? Eu falei o número errado aqui para vocês, né, gente? Porque isso aqui isso é no capítulo 10, tá? Mas é muito mais pela obediência deles, né? Então, o quanto é difícil para nós viver a palavra básica que é obediência. O que foi que Nossa Senhora falou lá em Caná? Fazei tudo o que ele vos... Nós estamos fazendo? Então, a gente precisa tanto da ajuda de Nossa Senhora, né? Para nos ajudar, porque a gente consagra a ela. A gente consagra ela não para consagrar ela, não para se consagrar a Deus pelas mãos dela. Me ensina a senhora que foi obediente e que a senhora falou pro povo lá em Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Repete isso para mim o dia inteiro. Faça tudo o que ele vos disser. Obedeça a ele, porque só ele sabe o que é melhor. Obedeça. Como isso é difícil. Viver a obediência é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente quer provar a Deus que a nossa vontade é muito melhor. Ele que não está vendo, não é assim? A gente fala, não, Jesus, você não viu os detalhes. Eu vou ver esse e o resto, né? Mas tem uma coisa tão interessante que Jesus nos ensina, aqui no capítulo 9, no versículo 22, que quando ele vai anunciar para os discípulos que ele vai sofrer, ele fala assim, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes sacerdotes, escribas, seja morto e ressuscite. Antes de Jesus fazer isso, Jesus rezou. Por quê? Porque para falar, eu preciso rezar. Porque a palavra que eu digo, eu posso trazer vida ou morte. Eu posso assassinar alguém com a palavra. Às vezes a gente não presta atenção nisso. A gente acha que só mata o outro com uma faca.
ou com um tiro. Mas às vezes a forma de eu olhar, a forma de eu falar, a forma de eu fazer um comentário, eu mato. Então a gente precisa pedir a Jesus, Jesus, vou ter que dar uma notícia difícil. Imagina a gente que tem que dar notícias difíceis, más notícias. Não tem um jeito bom de dar uma notícia ruim, tem? Não, não tem. A notícia tem que ser dada. Não é uma notícia boa. Você vai falar com a mãe que o filho dela vai morrer, que ele vai ter uma sequela. Isso não é uma notícia fácil. Aquela notícia vai mudar a vida dela a partir daquele momento. Mas eu posso fazer aquilo de um jeito que pode ser melhor. Até a forma de convidar para sentar, o local onde eu vou falar, a forma de eu falar, eu posso fazer isso melhor. Então a gente precisa pedir, rezar antes de tudo que a gente vai fazer e de tudo que a gente vai falar. Todos os nossos atos, antes de fazer e para encerrar, a gente deveria rezar. Porque tudo a gente faz por ele, com ele e para ele. Mas a gente não faz assim, né? Precisava. A outra vez que Jesus está rezando, aqui na Transfiguração, ainda no capítulo 9, ele pega Pedro, Tiago e João, sobe na montanha para rezar. Enquanto ele está rezando, ele pergunta para o pai, posso ou não revelar quem eu sou? E ele se transfigura. É espetacular. Mas tudo ele conversa com o pai. Jesus, ele vivia em função do pai dele, era igual um girassol. Tudo ele fazia para o pai, olhando para o pai, buscando o pai. Tudo em comunhão com o pai, né? Tudo em comunhão. Ele não fazia nada que não fosse aquilo que não agradasse o pai. E depois, já no capítulo 19, 20, no capítulo 20, 22, quando Jesus vai fazer a ceia pascal, ele pega o pão e faz o quê? Ele dá graças. Ele agradece ao Pai. Depois ele pega o cálice de vinho e dá graças. Isso é para nos ensinar o quê? Que antes de comer, eu deveria agradecer ao... Porque tudo vem dele. Então eu deveria comer e falar obrigado pela comida que chegou à minha mesa. Obrigado por quem fez essa comida. E falar, se eu tenho, é porque o Senhor me deu. Além do mais, ainda tem saúde para sentar à mesa e posso comer pela boca, não precisa comer numa sonda. A gente não pensa nisso, né? Eu que vejo isso todo dia, eu falo, não. A gente esquece dos básicos para agradecer. Então, aprender, porque senão eu acho que se eu não agradeci pela comida, fica parecendo que eu que sou o único provedor. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não pede a Ele qual que é a parte do pão? O pão nosso de cada dia nos dai? Nos dai. Né? Nos dai. Dar a cada um de nós o pão. Mas Jesus faz uma advertência tão interessante que eu acho que é para a irmã Amália. Eu gosto muito dos místicos, né? Às vezes eu vou lendo tanto que eu misturo com o místico que ele falou isso. Mas ele fala que o pão material, a pessoa tem fome, ele resolve. Ele resolve, ele passa a fome. Mas Jesus fala assim, preste atenção em levar ao outro o pão espiritual que sou eu. Leve para o seu irmão eu, porque senão ele vai passar uma fome eterna. A gente até gela quando escuta isso. Porque uma coisa é a pessoa ter fome, você está numa padaria, encontra alguém, vai lá, dá um café com leite, dá um pão. Aquela fome daquele momento acabou. Depois do almoço sempre vai encontrar alguém que vai dar alguma coisa. Mas se eu não levar para o outro Jesus, essa pessoa vai passar fome eternamente. Porque como é que ela vai se salvar se ela não conhecer aquele que é a razão da nossa vida? E essa responsabilidade é nossa. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, que é a oração que ele ensinou, eu não rezo Pai meu. Pai Nosso. Então ele é Pai de todos nós. Uns têm consciência e outros não têm consciência que tem um pai. Mas se você já tem consciência, ensine para o outro que você também tem um pai. Somos irmãos. Irmãos. Né? Então, tomar essa consciência de que somos irmãos é uma das coisas mais sérias da nossa vida. Pode imaginar
eu penso muito quando ele pergunta para Caim, e essa semana passada nós lemos muito Caim, né? Caim, onde está Abel? Ué, não vi não. Ó, tinha acabado de matar Abel. Onde está o teu irmão? Isso é uma coisa para a gente pensar. Onde está o meu irmão? Porque é uma coisa que me preocupa tanto, principalmente a todos nós, né, que estamos aqui, que trabalhamos, principalmente a turma da área da saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapia, seja o que for. O compromisso que cada um de nós tem com o outro, porque o outro chega em nós doente, frágil, completamente frágil. Então, o profissional de saúde, ele tem que tomar consciência que ele é a extensão da misericórdia de Deus na vida do outro, independente da situação social dele. Independente se ele tem plano de saúde ou se ele é um paciente do SUS, eu tenho que tratá-lo com humanidade. E humanidade não é cumprimentar o outro. Tratar bem o outro, isso é obrigação nossa. Humanização, humanidade é trazer para o outro o que há de melhor na ciência e lutar para que ele tenha a mesma condição que o outro também tem. É uma guerra. Mas a gente está tão acostumado que o paciente do SUS tem uma coisa e o outro tem outra que a gente acha normal. Que dia que nós vamos começar a gritar por isso, que está errado? Que dia que nós vamos não aceitar, ficar inconformados com isso? É seu irmão. Isso é uma brincadeira. A criança toma uma vacina de pneumococo 20, paga, e o menino do SUS toma 10. E o P que mais mata, do SUS não paga, não cobre. Até que dia eu, como pediatra, a sociedade de pediatria vai ficar muda diante disso? Nós somos coniventes. Isso é o que mais me mata. Eu tenho muito medo dessa omissão diante de Deus. É meu irmão. Uma das alegrias que eu tenho de trabalhar na Santa Casa é porque a gente busca a saúde de ponta para todos. É para todos. Lá a gente lida com o SUS, é uma luta conseguir manter o hospital, que a gente dá o que há de melhor. Diretoria nunca negou absolutamente nada. Nada. Isso é um orgulho. Semana passada a gente ficou extremamente feliz quando chegou para nós o primeiro hospital de Belo Horizonte a ter a nutrição parenteral do prematuro. Aqueles meninos que nascem com 1 kg, 900 gramas, que a gente pode ligar. Ele chega, não precisa ligar soro, posso ligar uma nutrição parenteral. Então, lutar por isso é porque eu tenho que ter consciência que ele é meu irmão. Por isso que o nosso caminho de ser peregrino não é fácil, nós temos que ser transformados. Não é uma brincadeira. E a gente aceita muita coisa. Isso está errado. Então, quando a gente agradece a Deus, a gente quer agradecer a Jesus, né? Pela comida, a gente tem que aprender a agradecer, sim. Obrigado. Se eu tenho esse alimento, é porque o Senhor me deu. Gratidão. O filho tem que ser grato. E trabalhar para que o outro também conheça. A penúltima coisa, a sétima, é quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no momento do sofrimento profundo, ele reza. Isso é uma coisa para a gente aprender, que no momento da dor e no momento do sofrimento, eu preciso aprender a rezar. Filó, mas agora a situação é crítica, eu não tenho mais nada para fazer. Temos que rezar. Nós rezamos. Porque eu ofereço a Deus o sofrimento meu e dessa pessoa. Para quê? Para minha santificação, para a santificação da família, para a santificação daquele que está indo. Deus pode pegar essa oração e transformar. Fala, Senhor, nós estamos vivendo um momento de muita dor, nos ajude. Assim como o Senhor entregou o Pai naquele momento, o Senhor dobrou o joelho, me ajude a dobrar aqui nesse momento. Me ajuda a colocar na cruz, não sofrer por sofrer, essa dor que não tinha na sua cruz. Nos ajuda a colocar isso. Me ajuda a viver isso. Não é fácil aprender a viver no sofrimento. Ver o sofrimento e dar conta de passar por ele. Mas todos nós vamos ter sofrimento. Então aprender que no sofrimento a gente pode rezar por isso. Sofrimento transforma, né? E o oitavo momento é quando Jesus morre na cruz.
se a vida nos pegar, na hora que a morte chegar para cada um de nós, se ela já nos encontrar nesse caminho de peregrino para Jerusalém, em rotina com a oração, fica mais fácil de passar, porque eu sei que quando eu passar, é uma porta que eu vou abrir, do outro lado está Jesus, que eu vou me encontrar com ele. Como diz Jó, os meus olhos irão vê-lo. Né? Então a gente faz uma passagem com mais tranquilidade, porque a gente já sabe que ele já destruiu a morte, que a morte não tem a última palavra, que ela tem a penúltima, e que eu posso ficar tranquilo que eu vou estar com ele. É diferente. Então, quando Lucas conta que em 8 momentos Jesus reza, é porque ele quer nos contar que a nossa vida de peregrino não vai acontecer se a gente não rezar. Se Jesus, que era o Filho de Deus, ele rezou, ele viu necessidade de conversar com o Pai, imagina nós. Então é uma disciplina que precisamos aprender. Não existe ninguém que vence alguém que reza. Pode ter certeza disso. Não há ninguém que pode vencer alguém de joelho. E o seu joelho sempre vai te levar aonde seu pé não ousou ir. Então aprender a rezar, aprender a colocar tudo diante de Deus, numa relação de filiação. Ele é meu Pai. O Senhor me ajuda? O Senhor me ajuda a decidir, me ajuda a pensar, me ajuda a escolher, me ajuda a tomar a decisão certa. Me ajuda sempre a fazer opção pelo Senhor. Porque se a gente reza o Pai Nosso, eu já falei isso com vocês, a primeira palavra é Pai, a última é mal. Mas livrai-nos do mal. O mal é o antipai. Então me ajuda a fazer opção pelo Pai e não pelo antipai o dia todo da minha vida. Me ajuda. E a gente, sem oração, a gente não sabe discernir absolutamente nada. Por quê? Qual é o animal que a gente mais parece? Fala, Filó, não parece com nenhum animal. Parece. Qual é o animal que a gente mais parece? Hã? Não, a ovelha. Por quê? Somos todos desorientados. Estou falando mentira? A ovelha é tão desorientada que ela não sabe o que é comida e o que é cactus. O que é um alimento fresco de uma coisa que está perdida. Por isso que ela precisa do pastor. É lindo, gente. A ovelha é tão desorientada que se ela não tem alguém que direciona, ela corre e cai no precipício. É igualzinho a gente. A gente se perde e cai lá. E aí, quando ela machuca, isso eu já até contei pra vocês, que ela bate a cabeça e se fere, que às vezes ela se perde, ela entra no espinheiro, os lobos podem pegá-la e matá-la, precisa do pastor que tire ela da situação de perigo. E quando ela está ferida, o pastor passa óleo, para que as moscas não fiquem na cabeça dela, não entrem pelo ouvido e pelo nariz, desorienta ela para que ela saia correndo, batendo a cabeça e se machucando. Na Sagrada Escritura, mosca está relacionada com demônio. Então, os pensamentos que te tiram do lugar, que te desorientam. Por isso a gente precisa do pastor. E é tão bonitinho que enquanto a ovelha não entendeu quem é o pastor carrega. Carrega a ovelha no colo, no pescoço. E ele começa a emitir o som que a ovelha emite, para que ela passe a reconhecer a voz dele. O que Jesus fala? Aqueles que são meus, né? Aquele que reconhece a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quando o pastor já faz essa identidade com a ovelha, ele reconhece o cheiro da ovelha e a ovelha reconhece a voz do pastor. Então, quando o pastor emite o som que a ovelha faz, a ovelha corre em direção a ele. E só dele. É essa intimidade que a gente tem que ter com esse aqui. O nosso grande pastor de almas, que é Jesus. Que quando ele quando Maria Madalena chega no sepulcro, está lá chorando, e que ela acha que aquele homem que está lá é o jardineiro, e Jesus fala com ela, Maria, a forma como ele falou o nome dela, falou, é ele. É essa voz que a gente tem que aprender a reconhecer. Que quando ele me chama pelo nome, é quando ele chama e pelo jeito dele me chamar é só ele. Então pedir a ele, Jesus, me ajuda a silenciar tantas vozes que não me levam a lugar nenhum para reconhecer a sua voz quando o Senhor me chama. Mas para me ter essa intimidade de reconhecer, eu tenho que rezar. Então, quando eu trouxe isso para vocês,
Porque na palavra de Deus de domingo, a primeira leitura de Jeremias falava assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Somos benditos. Jesus fala que cada vez que a gente vai até Ele e entrega uma situação para Ele, Ele é glorificado porque nós demonstramos para Ele a nossa confiança nele. Isso é maravilhoso. Ele fala: não vem trazer sugestão para mim, não. Não preciso da sua sugestão. Eu já tenho a solução. Então, benditos somos nós, né? Porque fala, é como aquela árvore plantada junto às águas, que estende as raízes, então não teme a chegada do calor, porque vai estar sempre verde. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Quem é esse que faz isso em nós? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? É o Espírito Santo de Deus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Aquela linfa que passa ali é a seiva. É Ele que nos renova. É o Espírito Santo que nos faz, que consegue estar sempre nos nutrindo, nos dando força, sabedoria, nos orientando. É o que vai falar de novo o Salmo, né, gente? O Salmo responsorial número 1, ele está falando de Jesus. Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos perversos. Quem fez isso foi Jesus. Jesus que não entrou no caminho de ninguém. Ele não... O único prazer de Jesus era meditar a palavra de Deus, e aqui fala dia e noite sem cessar. Isso na palavra de Deus. A noite significa no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento da tribulação. Aí é o dia alegria. Então, tanto na alegria quanto no sofrimento, eu medito a palavra de Deus. É isso que está querendo dizer no Salmo. É isso que fala, que é a palavra, né? E que repete a mesma coisa, é como uma árvore que fica como uma torrente, que dá fruto, e que fala. Até o fruto e a folha não murcha. Tudo que ele faz prosperar. Se a gente tiver uma vida de oração, e tudo começar com ele, tudo terminar nele, e em tudo pedir opinião a Deus. Quantas vezes nós estamos igual essas ovelhas desorientadas, que não sabe que caminho que segue. Não estou falando mentira, não. Acontece uma situação que o povo fica louco, desorientado. Não para diante do único que te dá o caminho e vai buscar o caminho onde ele não está. Fala que aquele que permanece, os frutos e as folhas não murcham. Quer dizer, a sua palavra e as suas obras, a tradução é essa. Tudo vai florescer, tudo vai ser um espetáculo, tudo que você começa vai dar certo, tudo que você fala vai ter um efeito. Mas porque foi antes trabalhada por Deus. Não comece uma obra sem Deus falar, pode ir. Bento XVI falava assim, quanta coisa mal começada, quanto tempo perdido, quanta obra inacabada, porque não teve um princípio, e o princípio é Deus. Fala, não, estou com pressa, não vai dar tempo de rezar, não, querido, te contar, vai dar errado. É isso. Tudo eu preciso apresentar a Ele. Porque você imagina aqui quando fala aqueles que não contam com Deus é igual a palha seca, né? Espalhada e dispersada pelo vento. Porque aqui quando cita a terra, que vai voar aqui, não vai ficar na terra, que a terra é Deus, né? A nossa estabilidade é Ele. Ele é a nossa estabilidade. Não tenha ilusão de buscar. Quando Jesus não aceita, né, que ele não aceitou o caminho, o conselho dos perversos, que ele não aceitou ser rei aqui. Ele não aceitou a glória, ele não aceitou isso. Quanto de nós aqui não lutamos tanto pelo poder e pela glória? Quantos de nós? O quanto é difícil um homem que não deseja essas coisas. Jesus passou por isso e falou, não é isso. Mas é porque a gente precisa aprender a confiar e colocar a nossa vida diante daquele que nos criou. Falou, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me criou e tem um propósito. Orienta o meu caminho. Se o Senhor não me orientar, não me mostrar, eu vou ficar igual essas ovelhas batendo a cabeça, desorientada. Me dá o caminho, me ajuda a reconhecer a sua voz. Eu quero ser bendito, né? Eu quero ter uma vida bem-aventurada. Eu quero estar atento na obediência. Eu quero te ouvir, igual o Senhor fez, obedecer. Eu quero colocar os meus talentos que o Senhor me deu para usá-los para o Senhor.
Me ajuda, que tudo que eu fizer na vida, em palavra ou em obra, floresça de acordo com a vossa vontade, mas que não se perca. Que eu não perca tempo aqui nesse mundo, que ele é muito rápido, né? Daqui a pouco passa. Nos ajude, me ajuda a cumprir a minha missão. Não me deixa ficar rodando. Você fala, você é Filó. Mas você fala isso porque na sua casa todo mundo reza, é mais fácil. Mas na minha casa ninguém reza, Filó. Meu marido quer me matar se eu vou rezar o terço, não sei quem reza. Implica comigo, diz que eu já virei beato. O meu assunto é só Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês que Jesus falou. Se dentro de uma casa uma pessoa reza, você é uma luz naquela escuridão. E se você reza, Deus está lá. Não precisa preocupar com o resto que Ele fará. Continue, persevere. Reze porque Deus fará o resto. Às vezes a salvação da sua família vai depender de você, Lê. Mantenha, continue falando com Jesus. Continue rezando, continue entregando aquelas pessoas, uma por uma. E no momento certo, por causa da sua oração, você salvará a sua família. Mas tem que ter um, para sair o povo da treva, enxergar a luz, né? Como é difícil abrir os olhos para ver. A oração é a maior riqueza que nós temos. É a única coisa que acalma o nosso coração. Acontece alguma coisa, e antes de você tomar uma atitude, fala, peraí que eu vou ali conversar com Jesus. Vai lá e fala com ele. Jesus, eu estou com meu coração. A oração é um encontro. Eu estou indo ali encontrar com o meu Deus. Você imagina a gente ter a certeza que eu estou indo ali e Ele está vivo. Imagina, aquele Jesus que andou na Galileia, que curou aquele povo todo, que fez e aconteceu, que transfigurou. Imagina, Ele está ali me esperando. Se eu estou angustiado, eu vou ali e falo com Ele, Jesus. Ele fala, para falar. Mas até ele já sabe, né? Mas Ele é tão fino que espera a gente contar tudo. Pode imaginar o dia que a gente tomar consciência de que Ele está vivo? Aqui tinha que ter um exército para poder protegê-lo. Essa igreja não caberia. Porque eu posso ir lá e contar para Ele e sair daqui dançando, porque Ele já ouviu. E Ele vai fazer. Isso é um escândalo. Eu tô aflita, às vezes eu quero ir lá só para chorar, quero contar, tem um filho doente, fico vendo lá na Santa Casa o tanto que o povo frequenta aquela capela, quantas mães de joelho, quantos pais. Mas a gente tem o direito, a oração, um presente que o Pai do céu deixou para nós. Falou, meu filho, eu vou te criei e vou te mandar para a terra. Ó, que você sentir saudade de mim, você reza. Orar é me chamar, encontrar comigo, falar, pai, tô com medo. Eu falo, de quê, meu filho? Tô aqui. Pai, tô preocupado. Com o quê? Preocupar, ocupar antes. Não confia em mim? Me entrega. Por que a gente reza pouco? Porque a gente não confia ainda em Deus. A gente não acredita que esse amor dele é lindo desse jeito. Então a gente fica sempre na dúvida, a gente confia mais nas nossas mãos. E Jesus fala assim, não confie em nada em você, apenas em mim. O dia que vocês descobrirem isso é facílimo. Facílimo. O dia que você descobrir que, seja o que acontecer, vai lá e fala com ele, estou entregando essa situação para o Senhor. E a partir de hoje, nem toco nesse assunto, porque já é seu. Vocês não podem fazer isso? Entrega. Fala, tá entregue, esse assunto não me pertence mais. Como eu sou sua filha, o Senhor vai me dar isso na hora certa. Do jeito que te agradar. E não do jeito que me agrada. Por quê? Porque eu confio profundamente no amor que o Senhor tem por mim. E se Ele me ama, Ele vai escolher alguma coisa errada? Nunca. Filó, mas Ele não me deu isso, menino, que tem um trem muito melhor. Mas a nossa confiança a isca. Oh, mas que presente nós temos de ter um Deus vivo. Isso é o maior tesouro que a gente tem na vida. Isso aqui. Pode ir lá conversar com Ele. Dia e noite, Ele está 24 horas à sua disposição, sozinho, numa humildade, escondido, te esperando. Sabe que você está angustiado, triste, preocupado, ansioso, tomando remédio. Ele fala, por que ela vem cá falar comigo? Que eu vou resolver, vou acalmar o coração dela, vou dar um beijo nela, vou poder trabalhar na alma dela, vou dar as graças espirituais que ela precisa. E fala, coragem. Você não vai passar por isso sozinha, comigo. Eu te darei o recurso. Todos os dias nós temos uma tribulação. Todos os dias Deus manda a graça. Para aquele problema. Mas se você não estiver atento, você não percebe o Simeão que ele mandou. Até Jesus teve um Simeão para ajudar a carregar a cruz. A oração, ela é fundamental. Quantas e quantas vezes, né? O dia inteiro, a gente passa na capela, Santa Casa é uma capela linda, que eu vou arrumá-la agora, que ela tá horrível. A gente passa lá, reza, fala, me ajuda ali que eu vou ali resolver um negócio.
Depois você volta lá e fala, me ajuda a resolver. Já resolveu aquela, me ajuda a resolver o outro negócio. Então você tem que falar com ele, pedir isso o dia inteiro. E isso é maravilhoso, com o encontro de um amigo, ele passa a ser seu amigo. Se ele tiver uma capela, você fala com ele do mesmo jeito, você para e reza. Mas não deixem de rezar, não deixem de pedir orientação. Se a situação for difícil, faz igual ele, passa a noite. Mas sabendo que eu falo e Deus escuta. Isso para mim é uma das coisas mais encantadoras, porque existe a distância porque ele é Deus e eu sou criatura. Mas ao mesmo tempo que tem essa distância mantida, é uma coisa tão interessante, ao mesmo tempo que isso é longe, ao mesmo tempo é perto. A proximidade, ela é permitida por causa do... Por causa de quê? Por que essa proximidade... Por que eu posso falar com ele e ele me escuta? A distância existe porque ele é Deus, está lá e eu aqui. Mas por que existe essa proximidade concedida? Por causa de quê? Por causa do amor. Ele nos ama, ele não dá conta de ficar longe. Isso é uma coisa alucinada, gente. O dia que a gente entendeu tanto que a gente é amado, fala, me dá amor, Jesus. Me ajuda a te amar mais, me ajuda a ser mais dependente do Senhor, como o Senhor foi dependente do Pai. O Senhor nos ensinou que para fazer um caminho até Jerusalém é preciso rezar. O Senhor que era Deus, e nós que somos criatura, me dê o gosto da oração, me dê a necessidade da oração, me ajuda a ser dependente da oração, de falar com o Senhor, que isso é rezar. Eu encontro, eu falo, e Jesus fala assim, não fica treinando o que você vai falar comigo não, olha que bonitinho. Deixa o Espírito Santo te orientar, não precisa escrever o que você vai falar comigo, somos amigos. Fala e que ele te orientar. Fala na simplicidade. Fala ou chora, ele sabe até que você está chorando. Tem uma coisa linda num dos livros dos místicos, que agora eu vou misturando eles, que Jesus guarda todas as nossas lágrimas num potinho. Imagina quantos potinhos tem aqui. E que Nossa Senhora põe tudo na penteadeira dela. Eu falei, menina, sua penteadeira é só coisa de louco. Porque você imagina guardar potinho de lágrimas de todos nós? Aguarda os nossos potinhos de lágrimas. É bonitinho demais o amor que Deus tem por cada um. É encantador. Então guardem isso, né? Essa é a graça. Hoje o que eu queria trazer para vocês é isso. Por que Jesus falou 8 vezes? Porque 8 vezes é o transbordar. Ele transborda Deus naquele momento, né? É o transbordar de uma revelação. E o transbordar desse mistério, dessa revelação, chama-se santidade. Então, quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente estiver em oração, mais Deus pode trabalhar a nossa santificação. Porque a santidade é rezar e aprender a fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa santificação. É aprender a entender que a minha vontade tem que ser igual a dele, igual foi de Jesus com ele, com o Pai, de Nossa Senhora com ele, de todos os santos com ele. Esse é o trabalho que Deus vai fazer em nós. Então, hoje nós aprendemos que nós somos peregrinos, nos tornamos filhos por causa de Jesus, temos um Pai e que podemos conversar. E isso se chama rezar, oração. Que Deus nos conceda a graça, que o Espírito Santo incomode cada um de nós, se não rezarmos na hora de levantar, se não rezarmos quando formos deitar, se não rezarmos antes de uma decisão, de umas escolhas, de uma compra, de uma venda, de uma palavra, de uma conversa que eu vou ter com o outro. De tudo que vocês quiserem fazer, de um projeto belo, de abrir uma loja, abrir uma empresa, de seja lá o que vocês forem fazer, passe a noite em oração. Fala com o Pai, é isso mesmo? Porque se for, as portas se abrirão. Se for, você será feliz. Mas se a coisa der errado, não é porque o Pai quer, ok? Peça a Ele, aprenda a ser dependente dEle, como Jesus nos mostrou ser. Dependente do Pai, dependente de alguém que nos ama, que Jesus nos ensine, nos dê essa humildade, essa capacidade de estar diante de Deus e em tudo levar para Ele. O senhor está de acordo? É assim mesmo que o senhor quer que eu faça? Me ajude a fazer. Então que Deus, e por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, ela que foi obediente, né, o tempo inteiro, que ela que rezou tanto, ela ficava em silêncio em oração. Depois da morte de Jesus, ela ficou em oração com os discípulos. Nos conceda a graça de aprendermos a rezar e de sermos dependentes da oração para que nenhuma decisão da nossa vida, nenhum ato, nenhuma palavra saia de nós sem que antes a gente tenha entregado tudo a quem que realmente pode transformar todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.